A graça completa do Senhor Yeshua sobre a minha e sobre a tua vida. Hoje nós estaremos vendo a continuação da aula do fundamento. É importante que antes dessa aula aqui você examine e estude a primeira parte para você entender que a aula está sendo formulada para deixar algo claro sobre a minha e a tua cabeça, que a palavra de Deus aqui escrita apresenta diversos fundamentos, mas somente um pode ser colocado, que é Cristo. E mediante essa informação, que só um fundamento pode ser estabelecido, a gente precisa ter muitas cautelas e tomar cuidado para ver qual é o fundamento que de fato eu estou estabelecendo e não usando da minha liberdade para às vezes utilizar de uma vontade carnal. Então em Efésios 3:10, vamos abrir em Efésios 3:10, Paulo fala qual é a intenção da graça. Então eu não posso fazer nada que esteja fora da graça. Porque as pessoas elas se utilizam da multiforme, né, que fala, né, eu vou usar de várias maneiras diferentes para estabelecer a vontade de Deus. Só que é pela intenção da graça. Se estiver fora da graça, e o que seria essa graça? O novo e o vivo caminho, automaticamente falando, eu estarei fora dessa multiforme sabedoria de Deus. Por quê? Porque sem a graça, a multiforme sabedoria de Deus ela é anulada. Vamos ver aqui, ó, Efésios 3:10. A intenção dessa graça, então nós estamos falando a intenção do novo e do vivo caminho. Então isso já elimina muitas coisas, já vai eliminar tradições, costumes humanos, outros pactos, né, outras alianças que aconteceram. Então ele fala, ó, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, por que mediante a igreja? Porque hoje a igreja é uma só com o Senhor. Abre para mim 1 Coríntios 6:17, a gente já volta nesse versículo. Mas por que fala mediante a igreja? Ó, vamos entender o porquê. Ó. 1 Coríntios 6:16. Ó. Vai falar assim, ó, 1 Coríntios 6:16. Ó, 17, desculpa. Ele vai falar assim, ó, no verso 17. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então, por que agora vai ser mediante a igreja? Porque a igreja e o Senhor hoje, eles são um só. Volta lá agora para mim em Efésios 3:10. Então, como a igreja e o Senhor hoje se tornaram um só, agora é mediante a igreja, mediante eu e você. Então é importante entender que se eu anulo esse fundamento da graça, não tem mais como eu trabalhar sendo um só com o Senhor. Então, voltando, ó, a intenção dessa graça era que agora mediante a igreja, porque a igreja e Cristo são um só, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Então hoje a igreja, que é uma só com o Senhor, ela vai ser conhecida não só aqui na terra. A gente conhece um sistema humano que quer fazer a igreja ser conhecida muito bem na terra, né? Através de bens, através de bons testemunhos, através aí de grandes coisas do lado exterior. Só que aqui o apóstolo Paulo, ele fala da igreja ser conhecida, principalmente onde os olhos humanos não podem ser vistos, não podem enxergar. Então é importante entender que eu hoje, como igreja, eu vou ser conhecido nas regiões celestiais, que é onde o negócio pega. Por quê? Porque nas regiões celestiais mostra a minha verdadeira identidade. Mostra de verdade se é a luz de Cristo que eu estou expressando ou se é uma outra luz. Então é importante entender que hoje, através dessa manifestação que eu estou apresentando, não só aqui na terra, mas em todo lugar, né? Ela vai ser a minha real manifestação, principalmente nas regiões celestiais. E isso será eternamente. Coloca no verso 11 para mim, que é o que diz no verso 11, que é um eterno propósito. Então, eu vou ser conhecido eternamente por aquilo que eu estou apresentando. Então, a igreja, volta agora no verso 10, era só para o povo ler. Agora o importante é entender que essa multiforme sabedoria de Deus, ela não pode ser usada de qualquer jeito. Ela precisa ser usada na intenção da graça. Por que precisa ser na intenção da graça? Porque senão a igreja ela não vai manifestar nada. Porque fora da graça eu não sou um só com o Senhor. Fora da graça eu não tenho existência. Fora da graça eu não tenho vida espiritualmente. Lembrando que no final desse versículo fala, para que a igreja se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. As regiões celestiais é um local espiritual. Então, para eu me manifestar em um local espiritual, eu preciso ter vida neste local espiritual. Isso é meio óbvio. Para eu me manifestar em um local, ali eu preciso ter vida.
E aqui a gente está falando de uma manifestação nos lugares celestiais. Olha o perigo, olha como se apresenta um perigo aí. Abre em Efésios 2:1 para mim, na versão NTLH, por favor. Se a intenção da graça é eu me manifestar com vida nos lugares celestiais, olha o que pode acontecer, ó. Efésios 2:1. Efésios 2:1. Olha o que é que pode acontecer. Aí você coloca na NTLH, que é a terceira de baixo para cima. Isso aqui é uma coisa que a gente combinou. Isso aí, obrigado. Ó. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Bora lá. A intenção da graça é que eu seja conhecido nas regiões celestiais, principalmente pela multiforme sabedoria de Deus. Só que se eu lanço um outro fundamento, se eu entro em um outro pacto, se eu volto para a antiga aliança, eu vou estar morto nas regiões celestiais. Por quê? Porque eu vou estar morto espiritualmente. Então, que multiforme sabedoria de Deus eu vou estar apresentando nas regiões celestiais? De um ser morto, de um ser que não tem vida, de um ser que pode ter fama de que está vivendo na carne. Abre para mim, por favor, e pode voltar na King James, tá? Abre para mim, por favor, em Apocalipse 3:1. Eu vou ser até uma igreja, carnalmente falando, que tem fama de que está vivendo, mas espiritualmente falando, eu vou estar morto. Apocalipse 3:1. Eu vou ter uma fama de igreja que está viva, mas que na realidade ela está muito morta, né? Mais ou menos morta não existe, né? Eu vou estar sendo uma igreja morta. Então é importante entender isso que o apóstolo Paulo está falando, que se eu volto para o antigo pacto, eu estou espiritualmente morto. E se a intenção da graça é essa multiforme sabedoria de Deus ser conhecida nas regiões celestiais, não faz sentido eu estar morto e eu estar sendo conhecido nas regiões celestiais. As duas coisas não andam juntas. E talvez era o que estava acontecendo com a igreja aqui, ó, de Sardes, né? Ó, que ele fala, ó. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas: conheço as tuas obras, que tem famas de estar vivo, mas de fato está morto. Essa igreja não estava morta na carne. Na carne ela tinha muita fama. Mas quando ela era para ser conhecida nas regiões celestiais, olha como ela era conhecida, como uma igreja morta. Então essa multiforme sabedoria de Deus, ela precisa ter a intenção da graça. Volta para mim, Efésios 3:10, por favor. Então, se ela não tiver a intenção da graça, se ela não tiver conhecimento da graça, ela é uma igreja conhecida como morta no mundo espiritual. É claro que a gente aqui está falando da visão de Deus. E quando a gente fala da visão de Deus, pelo menos biblicamente falando, a gente está falando de uma visão longânima, né? Uma visão que tem toda a paciência, de uma visão, né, que tem todo o fruto do Espírito manifestado. Então, se a visão daquele que tem todo o domínio, que tem toda a paciência, que, né, tem todos esses atributos, ainda enxerga a gente como morto, você imagina como os outros seres espirituais vão ver a gente, né? Então, é muito importante entender que, se eu utilizo dessa frase para falar que vai ser na multiforme sabedoria de Deus, que Deus pode me usar em qualquer aliança ou de qualquer jeito, isso eu estou me colocando como morto nas regiões celestiais. Verso 11 agora. Conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então é um propósito eterno. Então eu vou ser eternamente conhecido por essa obra. Gente, vocês já imaginaram? Hoje a gente leu aqui rapidinho sobre a igreja de Sardes. Será que vai ser assim, eternamente falando, eles vão ser conhecidos como a igreja morta espiritualmente? Porque olha quanto tempo passou e até hoje a gente fala que eles estavam mortos espiritualmente. Então isso não muda muito na minha e na tua vida. 2 Coríntios capítulo 3, verso 1, se eu não me engano, é o verso 2, a partir do verso 2, na verdade. 2 Coríntios 3, 2. Paulo começa a falar que nós somos a carta de Cristo. Então, automaticamente, a gente vai estar sendo lido por todos os homens, por todas as pessoas
que estão à nossa volta. Então é muito importante você entender que você vai ser reconhecido eternamente, né? Mas que seja pelo propósito de Deus. Então 1 Pedro agora 4:10, Pedro ele vai falar também da gente usar dessa multiforme sabedoria e graça de Deus. Mas é importante a gente não anular a palavra graça, porque essa palavra graça, ela faz toda a diferença. Por que ela faz toda a diferença? Porque é na graça que a gente se tornou um com o Senhor. Foi na graça que o véu, ele foi rasgado e todos os homens passaram a ter acesso a Deus. Abre para mim correndo aí, a gente já volta para 1 Pedro 4. Foi na graça que apareceu aquela maravilhosa notícia de Colossenses 3:11, aonde não há mais escravo, livre, judeu ou gentil. Hoje Cristo, ele é tudo e ele está em todos. Então, se eu tiro a graça, automaticamente falando, essa manifestação do Espírito em todas as pessoas, ela é anulada. Então, é muito importante eu entender que a multiforme sabedoria de Deus, ela só funciona na graça. Em outras alianças, ele vai falar somente através do sumo sacerdote. Volta lá agora para 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4:10. É a mesma informação que Paulo passou também. Ora, tendo... não é aí não. 1 Pedro 4:10. Servir um aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Então, é da vontade de Deus que eu distribua o dom que há em mim. O dom que está em mim, ele não pode ficar parado, ou só para mim. Eu preciso aprender a distribuir esses dons, principalmente quando eu faço aquilo que Hebreus ele ensina. Quando eu me reúno, né, uns com os outros como igreja do Senhor. Então, é uma oportunidade, pelo menos de forma, né, mais física, se assim eu posso dizer, de estar compartilhando os dons que eu recebi do Senhor. Mas ele fala assim, olha, compartilhe o dom que você recebeu, o chamado que você recebeu, o dom, né, a vocação, como bons administradores. Eu não posso não ter sabedoria, ou fazer de qualquer forma. Eu tenho que saber como eu vou fazer, através da multiforme graça de Deus. Então eu tenho que ter ciência, eu tenho que ter noção de como funciona essa multiforme graça de Deus. Não posso estar morto espiritualmente na hora de fazer isso. Então Pedro aqui ele só complementa aquilo que Paulo tinha falado. E aí às vezes você vai falar, Lucas, mas eu tenho dons na igreja e eu consigo manifestar isso naturalmente. Mas os dons e a vocação, abre para mim por favor Romanos 11:29. Os dons e a vocação, eles são irrevogáveis. Então mesmo você sendo uma pessoa distante daquilo que o Espírito está dizendo, ou contra aquilo que o Espírito está dizendo, você pode ser uma pessoa que manifesta esse dom. Então é muito importante você entender que até o desobediente apresenta dons aí que impressionam o mundo. Então Paulo fala assim, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então, o fulano às vezes pode estar em desobediência a Deus e achar que está usando da multiforme e graça de Deus. A palavra graça significa, agora você tem a oportunidade e a liberdade de conseguir ouvir o Espírito e executar aquilo que o Espírito está falando. Não é você usar da liberdade para você fazer uma desgraça, se assim eu posso dizer, quando Paulo fala isso em Gálatas 4:4, se eu não me engano. Ele fala, olha, 4:5 na verdade, ele fala assim, vocês estão decaindo da graça. Quem é que decai da graça? Aquele que não obedece a Deus. Ou é 6, na verdade. Não, é Gálatas 5, na verdade. Eu acho que é 5:4. Você acaba decaindo da graça. Por quê? Porque você usa da graça para dar ocasião à carne, ou usa da liberdade para dar ocasião à carne. Então é muito importante você não cair da graça de Deus. Então toda vez que o Espírito manda eu fazer um modelo e eu faço outro, eu estou decaindo da graça. Então é importante entender que o dom que eu recebi é um dom que eu preciso utilizar para fazer o chamado. Pode vir aqui, eu dou o microfone para falar, vem cá. Então é muito importante eu entender que com a graça que eu recebi de Deus, eu preciso estar sempre no fundamento, para não estar falando que estou usando da multiforme sabedoria de Deus para dar ocasião à minha carne.
Então, os dons e a vocação, eles são irrevogáveis. Estou em obediência a Deus, o dom é manifesto. Não estou, ele é. Mas aí vai ser qual é o Espírito que está manifestando aí na hora. 1 Coríntios 12, 1. 1 Coríntios 12, 1 deixa claro que eu não posso ser ignorante com o dom que eu recebi de Deus. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Olha que legal essa versão. Então é muito importante o dom que eu recebi de Deus. Hoje a gente está num ministério chamado Ministério do Espírito. Eu não posso desconhecer esse ministério do Espírito, porque o ministério do Espírito é um dom espiritual, é um presente que a gente recebeu de Deus também. Então é muito importante eu não desconhecer esse ministério do Espírito. Então, se eu desconheço o ministério do Espírito, ou desconheço o dom que Deus me deu, o chamado que Deus me deu, automaticamente falando, eu vou estar aí lançando outros fundamentos, falando que estou usando da multiforme sabedoria de Deus, quando na verdade eu estou, às vezes, fazendo o que está lá em Romanos 10. Vamos abrir em Romanos 10 aí rapidinho. Romanos 10, verso 2. Caros irmãos, o desejo do meu coração... Porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus, contudo o seu zelo não tem como base o real conhecimento. 3. Pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria. Isso é o que a igreja faz quando utiliza da frase para fazer na multiforme sabedoria de Deus. Porque elas não conhecem a justiça que vem de Deus e procuram estabelecer a própria. Não se submeteram à justiça de Deus. Então é importante eu conhecer qual é a justiça de Deus, para que eu não estabeleça um outro fundamento. E aí ele continua dizendo, volta lá para mim em 1 Coríntios 12, 1. Eu não posso ser ignorante com o dom que eu recebi. Eu não posso ser ignorante com o chamado que Deus me deu. E como eu me torno ignorante? Quando eu não conheço a justiça de Deus e eu procuro estabelecer a minha própria. Então, Paulo ele vai deixando isso muito claro para a igreja, porque a igreja ela costuma a dizer também que ela consegue manifestar Deus em outras alianças, utilizando tradições e costumes humanos, e Paulo ele deixa claro que ele tira o primeiro padrão para estabelecer o segundo. E Deus, hoje, ele não vai se manifestar e ele não vai mais falar através das antigas alianças. A igreja até os dias de hoje, ela acredita que quando alguém vem pregar um livro do Antigo Pacto e ela se arrepia ou ela sente que Deus está falando com ela acredita que é Deus falando com ela. Só que Deus hoje, ele não vai mais falar através das antigas alianças. Por quê? Vamos abrir em Hebreus aí. Hebreus, capítulo 1, verso 1. Hebreus 1 vai falar um pouquinho sobre isso, Não, aqui está Efésios 3:1. Hebreus 1:1. Olha lá. Havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas. Olha o que está escrito aqui, Tem falado. Está no passado. Então hoje Deus ele não vai mais falar através dos profetas do antigo pacto. Ele não vai falar mais na antiga aliança. Então, esse mesmo versículo aqui, ele já deixa isso muito claro. Ele falava, hoje ele não fala mais. Ele falava antigamente. Eita, a senhora está sem seu celular, né, para pesquisar esse versículo. Em Hebreus capítulo 8, se eu não me engano, ele vai deixar algo muito claro. Ele fala assim, olha, se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, não teria necessidade para procurar para estabelecer a segunda aliança. 8:7. Coloca para mim, por favor. Olha lá, Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda. Então Deus hoje, ele não vai, não é o Lucas que está falando, está escrito. Hoje Deus não vai querer falar com você em um local que existe imperfeições. Hoje Deus, ele vai falar com você em uma aliança perfeita, irrepreensível e que jamais vai passar. Então eu não vou mais ouvir a Deus falar em um local que existe imperfeições.
hoje eu vou falar com Deus em um local onde Ele me estabeleceu como um local perfeito e eterno. Então é muito importante eu entender isso, que hoje Deus ele não fala mais na antiga aliança, e que quando alguém prega a antiga aliança e há uma revelação de passado, de presente, de futuro, ou o profeta está sendo usado ali, isso não passa de um dom que o fulano está utilizando. Assim como também outras religiões se utilizam aí de outros guias, ou de outros santos, ou de outras, entidades, para falar que é a entidade, ou para falar que é o santo que está fazendo, mas na realidade é um dom pessoal da pessoa. Então é importante entender, 1 Coríntios 12:8, que na realidade isso não passa da manifestação do dom da pessoa, que pode ser da palavra de sabedoria para falar, o que vai acontecer daqui uns dias ou daqui uns tempos, ou da palavra de conhecimento para revelar o que está acontecendo no presente momento da pessoa. Então, isso não é nada mais, nada menos do que uma revelação do dom que tem na pessoa. Olha lá, ó. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Então, quando alguém abre no Antigo Testamento e te revela algo do seu passado, do seu presente ou no seu futuro, isso não passa de um dom que há dentro da pessoa, assim como há dentro de várias outras religiões, e que a pessoa ela utiliza, só que pelos meios que são imperfeitos, pelos meios que são errados, como a gente acabou de ler. Deus nos colocou numa aliança para que não haja dúvida, para que não haja coisas, manchas. Tem um versículo que fala isso bem claramente. Para que não haja manchas e para que não haja imperfeições. Mas até hoje a igreja ela é levada por esse sofisma, por esse engano, pensando que Deus a utiliza de forma completa no antigo pacto. Quando na verdade isso aí é só o dom que a pessoa está utilizando em desobediência a Deus. Desobediência, visto que Deus ele te deu vida espiritualmente e você entra num pacto que você está morta. Então, em Atos 16:16, é só um exemplo claro disso, de uma pessoa que se utiliza do dom que há nela, que ela acaba adivinhando, a vida das pessoas que passam ali em volta dela, por um benefício pessoal. Aquilo dali não tinha nada a ver com o reino de Deus em si, assim, em pró do reino, estava em pró do próprio umbigo. E a pessoa estava utilizando. Então, isso é a mesma coisa que eu posso fazer hoje para um benefício pessoal, lendo o antigo pacto, fazendo da multiforme sabedoria, humana, para conseguir alguns recursos. Então, é muito importante deixar claro isso, que não é Deus falando hoje, quando alguém lê o Antigo Testamento e revela algo para a igreja. Não, isso é o dom pessoal que há na pessoa e que a pessoa também está utilizando isso com ignorância. Por quê? Porque não é da vontade de Deus que a pessoa edifica aquilo que Cristo destruiu. Abre para mim, por favor, em Gálatas 2:11. A pessoa ela passa a edificar um fundamento que, se é que eu posso chamar de fundamento, mas a pessoa passa a edificar algo que Cristo tinha destruído, ó. Eita, Gálatas 2:11? Acho que não é Gálatas 2:17, desculpa. Olha o que acontece, ó. Contudo, se buscando ser justificados em Cristo, é isso aí mesmo. Ó, contudo, se buscamos ser justificados em Cristo, descobrirmos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? Para aí. Em 98% das igrejas, Cristo ainda ele é ministro do pecado, porque eles ainda não saíram de Jesus de Nazaré. Ah, mas por que Jesus de Nazaré é ministro do pecado? Porque ele cumpria a lei, e a lei estava presa ao pecado. Então, a igreja que ainda está utiliza Cristo, utiliza Jesus de Nazaré como fundamento, ele é o próprio ministro do pecado. E aí Paulo fala, hoje de forma nenhuma. Por quê? Vamos lá no 18. Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que sou transgressor. Então a igreja, ela acaba edificando, levantando aquilo que o próprio Jesus ele destruiu.
Então é importante entender o quê? Que quando eu volto a ministrar o antigo pacto e utilizar um dom no antigo pacto, eu estou edificando, eu estou utilizando do meu dom para edificar aquilo que Cristo destruiu. Vamos dar um exemplo. Cristo te deu o dom de sabedoria. Eu uso toda essa sabedoria no Antigo Testamento. Eu uso todas as ferramentas que Cristo confiou na minha vida para levantar novamente aquilo que Ele destruiu. E aí, aquele que não tem discernimento espiritual, ele vai achar o quê? Que é Deus falando. Ele vai achar o quê? Que Deus está trabalhando, que Deus movimenta ainda aquela área. Quando, na verdade, é somente o dom que está em mim, que está construindo, né? Ou reconstruindo, como está aqui na versão, né? Aquilo que Cristo tinha destruído. Então, é muito importante eu entender o quê? Que o mistério que estava oculto, Efésios 3:9, por favor. Efésios 3:9 vai falar que o mistério que estava oculto, hoje ele foi revelado. Para quê? Para que eu não precise levantar novamente aquilo que Cristo destruiu. Então, assim, a gente já teve uma vida aí bem longa, né? Levantando aquilo que Cristo tinha destruído. Então, hoje, esse mistério foi revelado para quê? Para que hoje eu não precise fazer uma obra morta. Então, é importante entender o quê? Que hoje, tudo que eu fizer fora do fundamento, eu me torno um feiticeiro. Gálatas 3:1. Gálatas 3:1 vai mostrar bem claramente que a igreja de Gálatas, isso aí foi uma coisa que a gente até deu risada aí, enquanto a gente estava montando isso. Como que uma igreja pode ser enfeitiçada, né? Sei lá, meia-noite a gente descobre. Mas enfim, Paulo fala aqui para eles que eles estavam sendo enfeitiçados. A igreja de Cristo estava sendo enfeitiçada. Vamos descobrir o porquê, ó. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Olha só, como que existe a capacidade de uma igreja ser enfeitiçada, né? Gálatas 2:11, vamos ver quem foi que enfeitiçou. 2:11, isso. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável. 12. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. 13. E os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Lembra que na primeira aula a gente comentou, abre para mim rapidinho lá em Efésios 2:20, a gente comentou em Efésios 2:20 que a igreja ela vai trabalhar sobre o fundamento que os apóstolos e os profetas lançarem. Então, a igreja ela está à mercê daquilo que o profeta e o apóstolo vai lançar para ela. E o apóstolo aqui, que no caso foi Pedro, lançou um fundamento de feitiçaria sobre a igreja. Por quê? Porque ele influenciou todas aquelas pessoas que estavam ao lado dele. E isso é muito importante você, como profeta e apóstolo, prestar atenção. Se você é o apóstolo e o profeta que já está contra a revelação de Deus, automaticamente quem está do teu lado vai ser também contra, vai ser influenciado. Volta para mim lá em Gálatas 2:13. No caso aqui, até Barnabé estava indo no caminho que Pedro estava lançando também. Não só Barnabé, né? Mas os outros judeus, né? Se uniram, né? A ele nessa atitude hipócrita. Então a igreja de Gálatas, num modo geral, ela foi completamente enfeitiçada por causa da atitude de um apóstolo. Então você que é chamada como apóstola, ou como apóstolo, ou como profeta, é importante você entender que você vai influenciar e as outras pessoas vão andar de igual modo como você está andando. Então é importante entender que eu preciso saber o que é essa multiforme sabedoria de Deus, para eu não estabelecer um fundamento que lá nas regiões celestiais eu vou ser conhecido como morto. Então é muito importante a gente entender que eu não posso ser o feiticeiro da história.
aquele que vai estar fazendo feitiçaria no reino de Deus e desta forma está influenciando os outros a entrar neste caminho. Porque é importante entender o seguinte, muito possivelmente Pedro, ele mudou a vida dele, ele entrou nesse novo e nesse vivo caminho, principalmente pela forma que ele acabou terminando a carreira aqui na carne, né? E beleza, bonito. Só que deixou uma marca aí na história ao ponto da gente olhar essa parte da história e falar, olha, ele enfeitiçou fulano, ele enfeitiçou cicrano. Então, cuidado. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 3,10, veja como que você vai edificar, para que você não traga essa consequência sobre a igreja. E lembrando lá agora, em Hebreus 9, eu nem falo que é um versículo super, né? Fechador de ministérios, Hebreus 9:8. Olha o que Paulo fala, ó. Dessa maneira o Espírito Santo estava revelando que, enquanto continuasse erguido o primeiro tabernáculo, ou a primeira aliança, né? O caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. Então, essa multiforme sabedoria de Deus não pode ser de uma forma que faz a manifestação dele ficar oculta. A igreja ela tem falado de uma multiforme sabedoria de Deus que faz o próprio Deus não aparecer. Como que é uma multiforme sabedoria de Deus que nem Deus pode aparecer? Ele é o protagonista do ministério. Tem um versículo que fala lá em 2 Coríntios 3:10 ou é o 11, eu acho que deve ser o 11. Ele fala, olha, muito mais glória tem o ministério do Espírito, ou deve ser o 10. 1 Coríntios 3:10. Então, o que importa? Ou é o 9? Eu acho que deve ser o 9. Deve ser o verso 9. Ele fala do ministério do Espírito. Então, ó, o que importa? Se o ministério é do Espírito, o protagonista tem que ser ele. Mas aí eu estou levantando um tabernáculo que ele não pode aparecer. Ou que pior, ministerialmente falando, ou espiritualmente falando, como a gente leu, a gente está tudo morto. É o verso 8. Ó. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Isso depende se você não levanta o primeiro tabernáculo. Porque se o primeiro tiver erguido, o Espírito ele não pode ser manifestado. Ah, Lucas, mas lá teve cura na igreja que eu estava e que prega a lei. Ah, lá teve revelação do... Eu ia ficar milionário, ou sei lá teve várias manifestações, teve vários dons. Exato, teve dons, e os dons e a vocação são irrevogáveis. O fulano, em obediência ou não, ele tem dons, assim como qualquer outra religião. E até pessoas que não estão em religiões, eles não estão ouvindo a Deus, eles não conhecem Deus, e o dom aparece naturalmente. Né? Que fala que é o dom que vem de forma natural, que a pessoa ela nasce com ele naturalmente. Então, voltando lá em Hebreus 9:8, o que Paulo está falando? Que se eu estou no primeiro tabernáculo, isso não é multiforme graça de Deus. Por quê? Porque o Espírito não pode manifestar. E aí o que acontece com a igreja? Verso 9. Esse fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Coloque uma outra versão para a gente ver. Eu acho que pode ser qualquer outra versão aí. Não, coloca numa das primeiras que tem aí disponíveis. Uma das primeiras aí que está disponíveis. Pode ser essa daí. Ó. Isto é uma parábola para a época presente. Segundo esta, se oferecem tantos dons, que é o que a gente estava conversando, né? Das igrejas que têm dons aí, como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então vai ser um culto que vai ter dom, vão revelar a tua vida, vai ser um culto onde vão curar as doenças que estão aparecendo aí, né, sobre a humanidade. Vai ser um culto onde todo mundo às vezes vai ofertar coisa A, coisa B, coisa C, mas será um culto ao mesmo tempo ineficaz, porque não vai aperfeiçoar ninguém. Por quê? Hebreus capítulo 7, verso 18 diz que a lei ela foi fraca e ela foi inútil e nunca aperfeiçoou coisa
alguma. Eu acho que é o verso 19 que fala, hein? Que nunca aperfeiçoou coisa alguma. Então é importante entender isso. Que, preguei o Velho Testamento e houve um dom manifestado. Parabéns, mas é um dom ineficaz. Volta lá para mim, Hebreus 9, verso 9. É um dom ineficaz. Isso não aperfeiçoa na amplitude espiritual, que é aonde a igreja tem que ser conhecida. Então que a gente tome muito cuidado com isso, porque às vezes a gente está sendo só uma igreja com muitos dons, mas é com dons de ignorância, utilizando o dom com ignorância, melhor dizendo. Então é muito importante eu tomar cuidado com o dom que há em mim. Paulo fala assim também muitas vezes, não sejam negligentes com o dom que há em você. Como que eu me torno uma pessoa negligente? Quando eu apresento ele, mas ele se torna ineficaz. Então que a gente guarde a informação da aula de hoje. A aula de hoje, de forma resumida, ela quer mostrar o seguinte: essa multiforme sabedoria de Deus não pode anular a presença do próprio Deus. E voltando para o verso 8, volta aí. Quando eu deixo o primeiro tabernáculo erguido, a manifestação do Espírito ela fica com um véu. Ela impede de ser manifestada. Lucas, mas você tem só esse versículo para provar isso? É claro que não, né? Quando a gente vem dar uma aula, principalmente para a liberdade de adoração, tem que ter 30 versículos. Abre aí 2 Coríntios 3,14. 2 Coríntios 3,14 vai mostrar que a gente levanta um véu novamente. E eu estava estudando nessa Bíblia aqui, nos rodapés falou algo muito interessante. Que as pessoas falam assim, não, mas a gente nunca vai poder costurar a cortina novamente. Concordo. Mas até aqui também estava escrito que isso vai ser um véu espiritual que a gente levanta, né? Olha lá. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu lhe permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então a igreja mesmo ela tem levantado um véu para que Cristo não seja manifestado. Verso 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. 16. Quando, porém, alguém deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, é impossível eu manifestar essa multiforme graça de Deus se primeiro eu não sou nem convertido ao Senhor. Paulo fala pelo menos um atributo que precisa ter para ser convertido ao Senhor. É o véu ser retirado. Se o véu não é retirado, você não é convertido ao Senhor. Então é importante entender esses detalhes, porque muitas das vezes a igreja é enganada pensando que está agradando ao Senhor e na realidade está muito distante dele, né? Mesmo ele estando dentro de nós. Então a aula de hoje é sobre isso, é sobre você não usar da multiforme graça de Deus para dar ocasião à carne. Para encerrar, a gente abre aí em 1 Pedro 2,16. Pedro ele fala assim, olha, não use da liberdade para usar uma capa para fazer a maldade. Bora lá, 1 Pedro 2,16. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Então, o mais ouvido em toda a igreja evangélica eu sou livre, vou fazer da forma que eu quero, Cristo me utiliza do jeito que Ele quer, mas não faça disso um pretexto para você levantar o véu novamente e impedir que o caminho do Santo dos Santos seja manifestado, que é o Espírito através de você. A vontade de Deus é